Glória a Deus. Paz, meus queridos irmãos. Deus abençoe sua vida, seu coração, seu espírito. Bom a gente estar de novo aqui. Essa casa é para nós como nossa casa, de fato e de verdade. Aqui a gente não precisa ter aquelas ações protocolares de dizer que é uma honra estar nesse lugar porque é mesmo, de dizer que é uma alegria estar nesse lugar porque é mesmo, e é uma alegria para a gente estar aqui, é uma alegria mesmo de coração. E eu sei que vocês têm nesse tempo, nos últimos domingos, falado sobre unidade, trazido esse fundamento chamado unidade, que é tão importante para a nossa vida, porque Deus, Ele estabeleceu a unidade quando Ele decidiu se apresentar como uma pessoa coletiva. O dia que Deus decidiu se apresentar como uma pessoa coletiva, ali Ele estava inaugurando o poder e a lei da unidade. E quando Ele estabeleceu a igreja, que Ele decidiu que na igreja, Ele apresenta a igreja como um casamento entre Cristo e a igreja, e no casamento Ele estabelece que os dois têm uma função, não é de nem andar em unidade, os dois têm a função de ser um, embora sendo os dois, porque assim como não é ele fez dois, para mostrar que o princípio da gente é sendo dois, saber ser um. Esse é o princípio da unidade. E o princípio da unidade não está em o quanto que você ama o seu irmão, o quanto que você se esforça para amar o seu irmão. O princípio da unidade está em você reconhecer que o seu irmão é membro do corpo que você pertence. E você nunca deixa uma mão brigar com a outra mão. Você nunca deixa o seu pé brigar com a sua mão. Não, você trabalha usando os membros do seu corpo em unidade, para que você como corpo saia bem. Uma coisa que um homem ou uma mulher precisa compreender quando ele nasce de novo: ele não nasce só como um novo espírito nascido de novo, ele nasce num novo corpo. Por exemplo, você sabe, eu e você nascemos em Adão. Pai ama filho, filho ama pai, mas brigam? Não brigam? Não tem um dia que briga? Tem. Mas vamos pegar, não tem um amor mais exagerado, o amor de mãe por um filho, mas tem um dia que briga? Tem. Por quê? Porque basta estar em Adão, em algum momento você vai brigar. Basta estar em Adão, em algum momento você vai ofender. Basta estar em Adão, em algum momento você vai ser ingrato. Basta estar em Adão, em algum momento você vai ser egoísta. Basta estar em Adão para ser tudo que Adão é, porque você nasceu num corpo de Adão. Então quando você nasce de novo, você nasceu no corpo de Cristo. Então não tem que se esforçar para amar um irmão, tem que você reconhecer o corpo que você nasceu. E nesse corpo não tem egoísmo, e nesse corpo não tem soberba, e nesse corpo não tem orgulho, nesse corpo não tem carnalidade. Então não se trata de você ser bonzinho com o seu irmão, se trata de você reconhecer em que corpo você nasceu quando você nasceu de novo. Você nasceu num corpo coletivo, e Deus tenta explicar isso para a gente todo o tempo. Por isso que quem compreende a lei da unidade, unidade não tem a ver com quanto que eu me esforço para, unidade tem a ver com quanto que eu reconheço. E sobretudo, a unidade, ela não se dá quando você vai estudando muito sobre unidade. A unidade acontece na medida que eu e você vamos amadurecendo. A unidade se dá quando eu e você vamos amadurecendo. A pessoa que amadurece, briga menos, concilia mais, tem mais capacidade de perder, melhora, tem mais habilidade em liberar uma palavra branda. Essas coisas não acontecem na imaturidade. Você sabe que a diferença entre o imaturo e o maduro qual que é? O imaturo não sabe nada, não é verdade? E o maduro também não sabe, mas já sabe que não sabe.
Então a partir daí, ele já começou a ganhar maturidade. Ele começou a ganhar maturidade. Então a maturidade vem no amadurecimento. Quem vai crescendo, amadurecendo, vai por implicação, trabalhando para a unidade. Não é o quanto que eu na minha mente posso saber ou ensinar sobre unidade, mas é o quanto que eu amadureço. E o amadurecimento não tem a ver com intelectualidade, o amadurecimento não tem a ver com mente, o amadurecimento não tem a ver com pensamento, o amadurecimento tem a ver com o coração. Tem a ver com o coração. E o novo nascimento, ele é um novo coração. Você e eu, nós recebemos um novo coração. Amadurecimento não é aqui. Amadurecimento é aqui dentro do coração. Por isso que tem pessoas que já estão com uma certa idade avançada, mas não amadureceram. Você sabe que os pais de antigamente eram mais maduros que os pais de hoje. Os pais de antigamente compravam um brinquedo para o seu filho e ia brincar com o seu filho. Comprava até um joguinho, brincava com o filho e já deixava ganhar. Hoje não. O pai de hoje dá um brinquedo de joguinho para o seu filho. É minha vez, é sua vez. Os dois brigam. Os dois brigam. Compra um Nintendo acho que já passou, né? Desculpa. Um Play o quê? Um Play 5. Aí brigo, disputa ali. E por quê? Porque não amadurece. Por que o vô é tão doce? Porque o vô amadureceu. Ele sabe brigar quando precisa brigar. Então o amadurecimento tem a ver com o coração. E é inevitável. E como que eu sei que eu amadureci? Na minha relação com o meu próximo. Isso não tem jeito, irmãos. Você pode escrever isso na sua vida para sempre. Espiritualidade, ela é medida no mundo relacional. Por isso que a Bíblia diz, Jesus disse que o Pai disse: não é bom que o homem, não é bom que o homem, pois bem, não é bom que o homem esteja só. Aí sabe que a gente pensa que isso é uma lei para o casamento, e de fato é, mas isso não significa dizer que casamento resolve o problema de ser só. Não resolve, não. Tem solteiro que não estão só, tem casado que está só. Então, casamento não resolve o problema de ser só. Quando Deus fala que não é bom que o homem esteja só, a Bíblia está dizendo que eu e você fomos feitos para um relacionamento. Fomos feitos para relacionamentos. E a espiritualidade, ela é medida nos nossos relacionamentos. Por isso que o Pai diz: não é bom que o homem esteja só. Isso é um princípio, Tá, mas como que eu faço para não ser só? Como que eu faço para não ficar só? Aí o filho vem da receita. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Então tem uma receita. Se eu não quiser ficar só, eu tenho que aprender a morrer. Aleluia. E você não precisa morrer quando você entra no quarto de oração, mas quando você sai do quarto de oração e enfrenta o seu irmão, aí tem que morrer. É por isso que o próprio Jesus fala que quem ele quiser salvar a sua vida, tem que ou seja, vai ter que morrer. E por que o casamento cumpre essa função? Só quem é casado sabe. Você conhece um lugar que te convida mais para morrer que o casamento, irmão? Alguém conhece? Alguém que é casado conhece? Não? Por quê? Porque é a lei da salvação. Quem quiser perder a sua vida, quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Então, morrer, para mim, faz parte da minha salvação. Vocês conhecem um lugar que convida mais para morrer do que o casamento? Então fica aí, nem que seja só para ser salvo. Fica aí, meu filho, nem que seja só para ser salvo. É no relacionamento que você é convidado a morrer. E é no relacionamento que é experimentado se o que você sabe sobre Bíblia, Espírito Santo, se de fato você entendeu. Por quê? Porque é no relacionamento que você tira os extratos, os
poucos termômetros de como está uma espiritualidade. Espiritualidade não é medida no vertical. Espiritualidade, ele é medida aonde? Na horizontal, é no mundo relacional. Então o termômetro para medir espiritualidade, o termômetro para medir saúde espiritual, é onde? É relacionamento. Agora eu te pergunto, quando você está doente, você toma um termômetro? Não, ele não é o remédio. O remédio é você estar com Deus. Agora, para saber se você esteve com Deus mesmo, Deus dá um termômetro. O mundo relacional vai mostrar para você e para mim se nós realmente estamos com Deus ou não. Uma espiritualidade, uma saudável espiritualidade é uma saudável humanidade. E a minha humanidade, ela é testada onde? Ela é testada no mundo relacional. Eu não me atrapalho quando eu prego. Eu não me atrapalho como eu profetizo. Eu me atrapalho que a minha humanidade, quando ela tem que se relacionar com outro. Esse irmão aqui, ele não tem problema de tocar. O irmão ali não tem problema de bater bateria. A irmã aqui não tem problema de cantar. Eles são lindos, cada um fazendo o que é seu. Mas eles brigam na hora do ensaio. Eles brigam porque eles acham que o cara quer tocar mais alto, não sabe respeitar o instrumento do outro. Eles brigam porque faltou um ensaio por nada e achou que aquilo era o motivo. Eles brigam, irmão, porque o problema não é tocar. Tocar é fácil. Pergunta para ele se tocar é fácil. É fácil. O difícil é conviver com o resto da banda, não é? É o mais difícil. Porque agora aqui eu não meço a espiritualidade o dia que ele toca e a unção cai. Eu meço a espiritualidade se ele se submete à coletividade da banda. Alô? Tem alguém aí? Aleluia. Não meço a espiritualidade, você mede no seu mundo relacional. Aleluia. Eu tenho a unção aqui né? Eu não vou falar nada porque o pessoal já sentiu, mas se falar dobra o calor, né? Tem uma vez que eu preguei nesse lugar que o ar-condicionado funcionou. Todas as vezes que eu passei aqui, meu irmão, os ar-condicionados quiseram desligar. Na verdade eles desligaram. Eu não sei se isso é uma coisa boa, se isso é uma coisa ruim. Eu não sei, rapaz, eu vou preferir, né, atribuir isso a uma unção, uma coisa assim, porque mas se você permitir a gente ir um pouquinho mais do que falamos sobre unidade, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 10. 1 Samuel vai dizer assim: tomou Samuel, capítulo 10, um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Uau! Senhor, nós te damos graça em todo o nosso coração, te louvamos, te bendizemos, que declaramos uma rendição no nosso interior e no nosso espírito, para ir aonde o Senhor está estabelecendo, lugares de governos, lugares de estabelecimento, lugares de posicionamento, lugares onde os portais são abertos. Passa nesse lugar, Senhor. Passa nesse lugar. Registra, sela as mudanças dentro do pacto, Pai. Deus, nós te damos todo o louvor e toda a honra e toda a glória. A Ti pertence o louvor, a Ti, Senhor. Nós acabamos de ler uma frase que, para quem não conhece a história, é uma frase solta, mas para quem conhece, sabe que nós acabamos de falar sobre o fato do dia em que o profeta Samuel, ele unge o primeiro rei de Israel. Ele unge o primeiro rei de Israel, o Saul, que todos nós conhecemos na Bíblia.
Eu sempre gosto de falar que quando a gente tem uma relação emocional positiva com alguém, se esse alguém erra, a gente atenua a pena, a gente abranda o julgamento. Mas se a gente tem uma relação negativa emocional com alguém, e esse alguém erra, a gente é pesado na hora de julgar, a gente é pesado na hora de avaliar. E a igreja tem um caso de amor com Davi, mas não se relaciona bem com Saul. Então Davi adulterou, mandou matar o marido da mulher que ele se deitou, e a gente diz que Davi cometeu um deslize. Saul é endemoniado, esse capeta, Satanás. O Saul, a gente odeia Saul e a gente ama Davi, então a gente é pesado. Só que não funciona assim. Saul não cometeu erros semelhantes ao de Davi, porque Saul fala muito mais de mim do que de você, do que a gente possa imaginar. E Saul, ele foi ungido por Samuel, e Deus criou um cenário. É tão interessante como Deus faz coisas grandes, extraordinárias, usando enredos tão simples. Você imagina assim, uma menina de 15, 16 anos ou 17, eu não sei que idade Maria tinha quando ela ficou grávida do Salvador. Eu fico imaginando assim, no meu enredo, se eu fosse escrever um filme, se o Salvador do mundo fosse nascer no ventre de uma menina, a vida dessa menina também ia ser uma coisa extraordinária. Não, ela estava grávida do Salvador, mas tinha gente matando criança naqueles dias. Ela teve que ter o filho numa estrebaria. Eu disse, meu Deus, o que eu imaginava? Se o Senhor diz assim, olha, você vai engravidar do Salvador do mundo, você pensa o quê? Naquela maternidade ali que nem a filha da Xuxa não conseguiu nascer no lugar daquele, não é assim? Não, mas eu não imaginava que ia rolar um perrengue todo e você ia parar numa estrebaria para parir. Depois estão matando as crianças, aí você vem, Deus mostra em sonho, você tem que daí sair e fugir para o Egito. Mas não foi de Uber, não, você vai para o Egito, está tudo pago, tudo resolvido. Não, sobe num burro, mano, numa jumenta e vai. Quanto tempo levou para chegar no Egito? Então eu fico maravilhado como Deus faz as coisas grandes e extraordinárias deles, passando no meio das coisas mais simples. Significa dizer que nesse momento, na sua vida, que você acha que é nada, na sua vida, que você acha que de repente é uma foto 3x4 preto e branco, café frio com bolacha mole, e Deus pode estar fazendo uma coisa extraordinária agora, nesse momento. Pode estar passando pela sua vida algo do céu, algo da eternidade. E Saul, o pai dele perdeu as jumentas, criava jumenta o pai de Saul, fugiu mais jumenta, fugiu a jumenta, ele disse, vai atrás da jumenta. O bichinho foi atrás da jumenta, ele levou um parceiro junto da casa, foi, daqui a pouco estava longe. Disse, cadê a jumenta? Não apareceu, vamos voltar, alguém disse, olha, tem um profeta aqui perto, mora aqui, vai lá, ele é vidente, pode ser que ele diga onde que está. Aí ele bate aonde? Na casa de Samuel. Deus já tinha conversado com ele. Samuel, chamei ele, pode entrar, meu filho. Eu queria saber sobre a jumenta. Vamos lá. Tomou Samuel um vaso de azeite, ele derramou sobre a sua cabeça e beijou e disse, não te ungiu porventura o Senhor como príncipe da sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão, acharam-se as jumentas que fostes procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas, mas se aflige por vossa causa, dizendo, que farei eu com meu filho? Quando dali passares adiante e a chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel. Versículo 4, eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás de sua mão. Então seguirás a Gibeá e Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. Agora olhe para cá, por um momento, para esse telão.
Versículo antes, era 4, 5. Entrando ali, então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. Uau. E há de ser que entrando ali na cidade encontrarás um grupo de profetas que desce do alto e traz diante de si saltérios e tambores e flautas. Uau! Ele está dizendo: agora você sai daqui e vai para casa, meu filho. Vai, porque o teu pai já não está mais nem atrás da jumenta, está atrás de você, preocupado. Mas vai em direção à guarnição dos filisteus. No meio do caminho você vai encontrar alguns profetas. Você vai para uma companhia de profetas. Você vai viver uma experiência com os profetas. Versículo próximo. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Ou seja, Deus vai vir sobre ti. O Espírito do Senhor virá sobre ti. Maria ouviu essa voz. Saul, endemoniado para a igreja, também ouviu essa voz. Ele foi escolhido rei. Alguém diz que quem escolheu Saul foi o povo. Não, não foi o povo. O povo escolheu um rei. O povo disse: chega, Samuel, nós queremos um rei como as outras nações. Ah, vocês querem? Então Deus escolheu Saul. E profetizarás com ele, e tornar-se-ás em outro homem. Uau! Quem aqui já teve essa experiência de nascer de novo, de receber um toque de Deus, de receber o Espírito de Deus, de ter uma mexida no seu interior, de ter o seu coração mudado, de ter experiências num banco de profetas? Quando eu falo banco de profetas, não é você para um seminário de profetas, mas Deus te levou para um grupo de oração, por pessoas que estavam ali, simples, mas tendo experiências com Deus. E ele viveu isso tudo, e tornar-te-ás outro homem. Versículo próximo. E há de ser que quando esses sinais te vierem, faz o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Versículo próximo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal. Pega essa frase no seu espírito. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que has de fazer. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus mudou o coração em outro homem, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Saul teve um encontro com Deus, com a unção, com um chamado, com um legado. Uau! E ele volta, mas ele tinha uma orientação no versículo anterior, me perdoe. Isso, esse mesmo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, esperarás 7 dias. Agora eu gostaria que você fosse comigo a partir do versículo 17. Bora? Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel, vamos direto, vamos pular um pouquinho, vamos pegar versículo 20, vamos lá. Tendo Samuel feito chegar a todas as tribos, foi indicado a tribo de Benjamim. Segura aqui, eu estou pulando porque eu já gastei tempo, um certo tempo no início aqui, então estou pulando um pouco. Deus ungiu Saul, mas ninguém viu. O profeta Samuel ungiu, mas agora ele precisava ser reconhecido também pelo povo, ter o respaldo do povo. E Samuel podia chegar e dizer: olha, gente, Deus falou comigo que o rei vai ser esse homem, Saul, eu já ungi ele. Era bom, era. Samuel tinha essa autoridade, tinha. Samuel tinha o respaldo do povo, tinha. Mas Samuel queria autenticar Saul diante das pessoas. Então ele usou de um recurso que era comum em Israel ser usado. Quando uma demanda precisava ser autenticada, se era de Deus ou não, quando não tinha a unanimidade, eles faziam o quê? Eles faziam sorteios, e nos sorteios estabelecia se o que era aprovação de Deus e o que não era. O que ele fez? Agora Samuel traz Saul, convoca o povo para mostrar que Deus escolheu Saul segundo o rei que eles haviam pedido. Então ele colocou as 12 tribos de Israel, e aquelas 12 tribos ele sorteou, e caiu a tribo de Benjamim. Próximo versículo. E fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tornou-se a família de Matre. Uau!
Então, das linhagens da tribo, sorteou. Quem caiu no sorteio? A família de Matre. E das linhagens da família de Matre, caiu em sorteio quem? Quis. E da casa de Quis, filho por filho, caiu Saul. Nela se tornou Saul, filho de Quis. Buscaram, porém, e não se achou. Uau! Juntaram todo mundo. Deus vai mostrar quem é o rei hoje. Separado por tribo, por linhagem, chegou na pessoa de Saul. Cadê Saul? Aonde está Saul? Cadê o Saul? Procuraram, porém não. Versículo próximo. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: eis que está escondido entre a bagagem. Uau! Saul estava escondido entre a bagagem. Ouça, Saul escondeu-se. Saul teve a experiência com Deus. Saul foi ungido. Saul teve o coração mudado no outro homem. Saul teve as experiências que você já teve e que eu já tive. Mas na hora dele ser posicionado e entrar publicamente naquilo que Deus tinha para ele, ele não conseguiu. Ele se escondeu numa bagagem. Então, mas encontraram. Deus revelou: o bichinho está aí, está no cesto, numa mala. Tira. Versículo próximo. E correram e tornaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Uau! E quando Saul saiu, a pessoa mais alta de Israel batia no ombro de Saul. Saul era grande, Saul era bonito, Saul era tudo que o povo queria como rei. Grande, beleza, status, habilidade. Ele era aquilo que todo mundo podia imaginar. Um tipo de rei que qualquer um gostaria de ter. Versículo próximo. Então disse Samuel a todo o povo: veja quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disse: viva o rei. Voltemos para o versículo 8. Voltemos para o versículo 8. Bora lá. Está aí, ó. A série O Poder da Unidade, gente. Versículo 8. Tu descerás a Gilgal. Fica tranquilo, olhe para mim. Tu descerás a Gilgal, junto à guarnição dos filisteus. E eu virei a ti, e sacrificarei, e direi o que hás de fazer. 7 dias esperarás. Em 7 dias eu chego. E quando eu chegar eu sacrifico. E você recebe a instrução para entrar no que Deus tem. Ouça, por que Saul não podia sacrificar? Porque Saul era rei. Saul era da linhagem da tribo de Benjamim, e só podia sacrificar o sacerdote. Teria que ser da linhagem da tribo de Levi. Teria que ser um sacerdote. Não era o caso dele. Agora no capítulo 13, versículo 8. Vem comigo, 13, 8. Esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dali. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Volta um pouquinho. Volta. E sucedeu que acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Próximo. Então disse Samuel: que fizestes? Disse Saul: porquanto eu via o povo se espalhando de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda não vi a face do Senhor, e a face do Senhor não orei, e constrangi-me, e ofereci holocausto. Versículo 13. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente e não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te deu. Ordenou, porque agora, outra tradução, hoje o Senhor te teria confirmado o teu reino sobre Israel. Volta 2 versículos.
falta mais um. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. Vamos lá. Vamos lá. Eu gostaria de falar sobre uma realidade espiritual que nós estamos vivendo nos nossos dias. Eu gostaria de gastar aqui mais uns 15, 20 minutos só para abrir um cenário que nós estamos vivendo dentro dos nossos dias. Eu poderia usar, se tivesse tempo, exploraríamos outras fontes bíblicas que são operações de Deus nesse tempo, operações do Senhor nesse tempo. Eu quero falar sobre uma delas. Saul, Deus o ungiu. Ele foi ungido, ele mudou-se no outro homem. Isso aconteceu já comigo e com você. E acontece que Deus fala, na hora de Deus colocar ele diante do povo, para ele assumir lugares, não deu. O resultado final, hoje Deus te teria colocado, confirmado o teu reino. Eu gosto de uma tradução que diz que hoje Deus teria confirmado o teu trono, porque trono, reino, fala de governo. Estão comigo? Trono, reino, fala de governo. Saul foi ungido? Foi. Teve experiências com Deus? Teve experiência com a igreja? Foi por meio dos profetas? Foi. Mas na hora de ser alocado nesse lugar para ser apresentado, ele se escondeu na bagagem. Mas tinha unção, tinha experiência. Ouça, você pode ter unção, e Deus certamente já te deu, como deu a mim. Você pode ter experiências, e Deus certamente já te deu, como deu a mim. E a igreja brasileira, ela tem unção. A igreja brasileira tem experiência. A igreja brasileira tem revelação, mas não consegue entrar nos lugares do governo. Uma coisa, a unção Deus já te deu, experiências Ele já te deu, já te colocou em lugares aonde Ele se moveu. E você pode ter unção, você pode ter oração, você pode ter experiências. Ouça, nós já tivemos isso, mas é uma realidade para a unção e é uma realidade para a autoridade, é uma realidade para a experiência, é uma realidade para governo. A igreja brasileira, ela tem unção, a igreja brasileira tem revelação, a igreja brasileira tem experiência, mas não consegue entrar nos lugares de governo que Deus tem para ela. E há uma realidade que Deus mudou sobre a face da terra, uma chave foi mudada, e nós precisamos entender sobre as esferas que Deus quer nos colocar. E você individualmente, você que tem um Saul, você que é um Saul, eu vou te explicar melhor, e você vai entender que você e tem um Saul em si. Tem unção, tem experiência, tem, porque não consegue entrar nos lugares que Deus estabeleceu para você. Porque o pai, a mãe, crente, tem unção, tem Bíblia, tem experiência, porque não consegue ter autoridade sobre a sua casa. Por que os filhos ouvem de fora alguém dizer, põe a máscara, e ele põe, usa o álcool gel, e ele usa, e o pai diz, arruma a cama, e ele não arruma? Por que alguém vem de fora e diz para o filho, coloque a máscara, e ele prontamente coloca? Qual o pai de filho adolescente aqui que passou trabalho para colocar uma máscara no rosto do filho? Nenhum pai de adolescente teve esse trabalho, nenhum pai de adolescente teve esse problema. Por quê? Porque não era você que ele estava ouvindo, não era a sua voz que ele estava ouvindo. Ele usou a máscara com muita obediência, porque era uma outra voz que estava falando para ele. Mas você continua mandando ele fazer a tarefa e ele não faz. Você continua mandando ele arrumar a cama e ele não arruma. Com relação a você, ele continua rebelde. Mas com relação a quem manda ele botar a máscara, ele é tão obediente. Por quê? Mas tem a unção, tem a revelação, mas não entramos nos lugares de autoridade. Não me faça esse silêncio que me apavora. Só que o Senhor está mudando. Entenda o que o Espírito de Deus está fazendo. Saul, ele, ao ser ungido, Deus disse, vai junto às guarnições dos filisteus. Por que a guarnição dos filisteus? Eu acho que não houve uma vez que eu passasse aqui nessa plataforma que eu não trouxesse à tona o que eu vou te falar agora.
todos os exércitos que lutaram contra Deus, que lutaram contra Israel, que guerrearam contra Israel, todos eles falam de um principado, de um espírito que guerreia contra a igreja, contra a minha e contra a sua vida. E cada um deles tinha características específicas de guerra. Os edonitas, os moabitas, os medianitas, mas os filisteus, em especial, os filisteus, eles tinham uma movimentação muito diferente. Os filisteus, eles representam na Bíblia o espírito do medo, o espírito da intimidação. Esse é os filisteus. Por isso que eles são tidos como um gigante. Os filisteus eram gigantes. Os filisteus intimidavam. Os filisteus venciam mais guerra intimidando do que guerreando. Por isso que é uma pena que quando nós ensinamos as crianças na salinha de aula e falamos sobre Davi e Golias, que Golias era um filisteu, o que a gente diz? A gente diz que Davi pegou uma pedra e derrubou Golias. Isso é bom, isso é verdade, mas por que não construímos a história inteira para os nossos filhos? Por que não construímos a história inteira para nós? Ouça, por 40 dias houve Israel, de um lado havia o exército dos filisteus montado, do outro lado havia o exército de Israel, no meio de um vale, todos os dias, ouça, todos os dias, por 40 dias, Golias se apresentava naquele vale, se virava para Israel e dizia: ouçam, não coloquemos exército contra exército em guerra, levantem entre vós um que lute comigo, e há de ser que se ele vencer, nós seremos os vossos escravos, porém se eu vencer, vocês serão os nossos escravos. E ele fez isso todos os dias, de manhã e à tarde, por 40 dias. Por 40 dias. A cabo de 40 dias, quando Davi chega naquele lugar, fora do contexto que estava acontecendo, só estava obedecendo o pai, levar comida para os irmãos que estavam na guerra. Quando ele chega, todo Israel estava com síndrome de pânico, todo exército de Israel estava atemorizado, todo exército de Israel estava vivendo debaixo de uma intimidação terrível. Todos os dias, por 40, quantos dias? Deixa eu te falar uma coisa. Há um cenário que se abriu ou se fechou sobre a face da terra, e Deus trouxe algumas palavras para fora, algumas palavras para a igreja pensar. E uma palavra foi decreto. Saiu vários decretos. Saiu ou não saiu? Decretos que dizia fecha, decretos que dizia abre, decretos que dizia agora pode e agora não pode. Uma outra palavra que veio para fora: quarentena. Assim que fechou a pandemia, quantos se lembram quantos dias era a quarentena? 14 dias, alguém lembra disso? Agora eu te pergunto, se era 14 dias, por que não era 14 antena? Por que tem que ser quarentena? Porque quarentena não tem a ver com dias, e quarentena não saiu da boca ou da cabeça de quem determinou isso. Quarentena sempre veio da Bíblia. Por 40 dias estiveram oprimidos ali, por 400 anos oprimidos no Egito, por 40 anos no deserto, e Cristo por 40 dias enfrentou o diabo. A quarentena é um lugar de um perrengue, de uma guerra, onde Deus está para romper uma libertação para o seu povo. E aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então chega Davi, e você sabe, Davi derruba aquele gigante. Por quê? Porque o espírito, o filisteu, ele representa um espírito de intimidação, de temor. Agora Deus unge Saul e diz: eu quero que você vá para perto da guarnição dos filisteus. Ouça, assim que Deus te ungir, Ele vai te empurrar para perto dos teus medos. Entenda isso. Assim que Deus te ungir, Ele vai te empurrar para perto daquilo que te impede de entrar nos lugares que Deus tem para você. Unção você tem,
Experiência com Deus você tem, mas lugares de governo que te amedrontam e não deixam você entrar nesses lugares. Por isso Ele te unge e Ele te diz: vai para perto daquilo que te assusta, vai para perto daquilo que te amedronta. E sabe o que eu digo? O diabo se levantou. E sabe o que Deus diz? Eu tenho um rompimento para você. Eu tenho um rompimento para você. Eu tenho um rompimento para a sua vida. Que lindo! Está em sala de oração. Uau! Eu admiro isso. Só que depois que você sai da sala de oração, aquilo tem que ter produzido uma capacidade de você entrar em lugares de autoridade, lugares de governo. E isso, agora por que os filisteus? Ouça, Saul tem a ver com o espírito do medo, que ele é governado. Por quem? Por quem me assusta? Não, ele é governado simplesmente pela minha natureza caída. E aí eu vou precisar voltar a mostrar algo que eu já mostrei aqui algumas vezes, mas eu volto a falar. Na Bíblia Sagrada, Deus apresenta sempre a respeito de que Ele rejeita o primeiro para estabelecer o segundo. Vou repetir. Deus vai mostrando desde Abraão, quando ele prega o Evangelho ao pai da fé, ele começa um processo onde ele rejeita o primeiro para estabelecer o segundo. É por isso que Abraão tem 2 filhos. O primeiro é Ismael. Ismael é rejeitado, lançado fora, porque ele disse que o filho da escrava não vai permanecer com o filho da promessa. Então ele rejeita o primeiro e ele estabelece Isaac, que é o segundo. E esse Isaac gravida a sua esposa chamada Rebeca, e de repente ela está grávida, e um barulho no seu ventre, ela bate uma ultrassom celestial, e que Deus diz: há 2 naturezas aí, há 2 vontades aí, há 2 pessoas aí. E nós sabemos que a Rebeca é a maior simbologia da igreja no Antigo Testamento. Por quê? Porque Isaac é a maior simbologia do Cristo sacrificado como um holocausto para casar com a igreja. E isso é a igreja. E qual é a palavra? A palavra para aquela mulher é: não se preocupe, 2 naturezas estão aí, 2 governos estão aí. Só que o mais velho vai servir ao mais moço. E não é simples entender isso. Por quê? Porque o mais velho tem o direito de primogenitura. E como que o mais velho vai servir ao mais moço? Me pergunte, como, gente? Mas assim é, porque aborreci Esaú e amei Jacó. Mais tarde, esse Esaú, ele rejeita o direito de primogenitura. Quando ele rejeita o direito de primogenitura, ele ganha nesse dia um novo nome. Ele é batizado com um novo nome. Ele ganha um nome chamado Edom, que é exatamente a mesma palavra para Adão. E nesse dia, ele, por causa de um prato de comida, ele perde o direito de primogenitura. Você lembra de alguém que perdeu todos os direitos que tinha com Deus por causa de comida? Alguém lembra disso? Ei, alguém lembra que quando comia do cardápio de Deus vivia? O dia que decidiu comer do cardápio da serpente morreu. E agora Esaú tinha o direito de primogenitura, mas por causa de um prato de comida, ele come e ele ganha um novo nome, o mesmo nome do Adão. O que Deus estava dizendo? Que o direito de primogenitura de Esaú era porque ele nasceu primeiro? Não, ele estava em Cristo. E no dia que, por causa de um prato de comida, que estava repetindo, replicando o cenário, era só Deus mostrando de novo. Naquele dia, Esaú cai do Cristo para Adão, mas Jacó, o segundo, tem a promessa e a bênção. Quantos lembram disso? Esse Jacó teve 12 filhos, um dele ilustre, chamado José. José tem 2 meninos. E quando o seu pai, o avô desses 2 meninos, está para morrer, ele chama o patriarca para abençoar os netos. E o patriarca, já meio cego, muito velho, põe a mão direita sobre o mais moço, a esquerda sobre o mais velho. José intervém e diz: pai, o senhor trocou a mão. E ele disse: que assim seja, porque Deus estava rejeitando o primeiro, estabelecendo o segundo. E agora esse José vai para o Egito, e depois vai os seus irmãos, depois vai pai e mãe. Uma grande nação se estabelece lá, e Deus levanta um libertador chamado Moisés, que tira o seu povo do Egito, estabelece leis sobre ele. Mas quando ele desce com a tábua da lei, ele vê o povo com bezerro de ouro. O que ele faz? Ele
quebra e uma segunda pedra é estabelecida, porque Deus estava rejeitando o primeiro pacto, estabelecendo o segundo. E esse mesmo Moisés tira um povo do Egito, e esse povo que sai, a primeira geração não entra em Canaã, quem entra é a segunda, porque Deus estava estabelecendo o primeiro, rejeitando o primeiro, estabelecendo o segundo. E mais tarde lá, o povo pede um rei, e Deus dá um rei, e esse rei é Saul. E que Deus diz, quando Saul é rejeitado, eu não estiquei a leitura, porque não demorava nesse dia. Deus hoje estaria estabelecendo o reino sobre você, o teu trono, o teu governo, Saul. Porém agora, foste rejeitado, e ele já escolheu para si um rei, segundo o seu coração. Qual é o nome desse rei? Deus estava rejeitando o primeiro, estabelecendo o segundo. Pois bem, um dia Davi tenta fazer uma casa para Deus, e Deus fala, você não vai fazer essa casa, quem vai fazer é o seu filho. Você vai levantar os recursos e o seu filho vai fazer. É claro que Deus não estava falando nem de Davi, nem de Salomão. Estava falando dele mesmo como pai que levantou os recursos. Mas o filho construiu uma casa para que eu e você pudéssemos ser templo do Espírito. E essa casa um dia foi destruída por Nabucodonosor. Destruída por Nabucodonosor. Deus, depois de 70 anos, estabelece que o seu povo vai reconstruir essa casa. Só que agora não havia as mesmas riquezas que havia para construir a primeira casa. Agora não tinha a mesma quantidade de ouro, a mesma quantidade de prata. Mas essa casa não tinha recursos financeiros que pudesse gerar expectativa em alguém. Não tinha recursos financeiros. Israel não estava rico, Israel estava pobre. Contudo, ela tinha uma palavra que dizia que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, porque Deus estava rejeitando a primeira e estabelecendo o segundo. E essa casa nada mais é que eu e você, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita onde? Em mim e em você, sim. E por que a glória da segunda casa é maior do que a primeira? Porque a primeira casa caída sou eu e você em Adão, mas Cristo em vós, esperança da glória. E a glória da segunda casa, ela será maior do que a primeira. E é por isso que o rei Saul, ele foi ungido, e ele sentou no trono, e por 40 anos ainda governou Israel, mas governou sem autoridade, governou sem sacerdócio. E por que ele perdeu isso? Deus mandou ele para a guarnição dos filisteus, e ele chegou lá, ele estava aleluiado, ele tinha sido ungido, experiência, respaldado, mas apoiado nos medos. Então os filisteus estavam ali, e ele começa a ver. Samuel disse, espera 7 dias, em 7 dias eu chego. Veio o primeiro dia, Samuel não chegou. Veio o segundo dia, Samuel não chegou. Veio o terceiro dia, Samuel não chegou. E para ajudar Saul, as pessoas que estavam com ele, Israel, começaram a se espalhar. E ele foi diminuindo as pessoas que estavam com ele, foi diminuindo o exército que estaria com ele, e os filisteus foram aumentando. Por quê? Porque debaixo da pressão, da intimidação dos filisteus, os seus medos fazem com aquilo que te intimida parece crescer. A maior arma do diabo é tornar as coisas maiores do que elas realmente são. E veio o quarto dia, quem estava com ele era menos, quem estava com os filisteus era mais. E veio o quinto, e veio o sexto, e veio o sétimo. E de repente o que acontece? Ele não espera o dia acabar, ele não espera o sétimo dia concluir. A pressão era tão grande, e debaixo da pressão ele segurou até o último momento. Eu contei esse exemplo recentemente e vou contar aqui, porque eu já vivi isso. Em nossa cidade nunca teve um clube bom, nem Santa Catarina nunca teve time de expressão, mas nós tínhamos o nosso time da cidade ali. E eu já vivi a experiência de perto das finais, no mata-mata. O time precisava ganhar, e eu fiquei ali, casa cheia. Time em casa gosta de perder quando enche a casa. Quem conhece futebol sabe o que eu estou falando. Estava lá, uau, primeiro tempo, 10 minutos de jogo, 1-0. Digo, meu Deus, 1-0. Se precisar fazer um gol para ganhar agora, tem que fazer 2. Acabou o primeiro tempo,
1-0 para outro time. Veio o segundo tempo, 1-0. Quando faltavam uns 10 minutos para acabar, o outro time ainda em cima, parecia que estava melhor. Faltava 7 minutos, eu digo, não aguento mais isso. Essa humilhação, tem que empatar e ainda ganhar um jogo. Eu desci. Enquanto eu desço a escada, quando eu estou querendo entrar no carro, eu digo, ai meu Deus, empatou. Empatou. Mas eu olhei, empatou. Mas falta 2 minutos. Falta 2 minutos, não tem como, não vou voltar lá. É só para aumentar o sofrimento. Só para ficar naquela dor do quase que deu. Aí entrei no carro, vim embora. Cheguei em casa, estou sabendo. Quem acompanhou pela rádio, ele virou o jogo, irmão. Ele ganhou. E eu sofri tudo, toda a dor de ver o time perder. E não estava lá na hora da virada. Você sabe o que é isso? Saul sabe o que é isso. Saul esperou. Ele disse, Deus não chegou. Porque Deus não chegou. Ele mandou escrever aqui, mas na minha vida não chega. Ele mandou escrever aqui, mas não é verdade para mim. Embaixo da pressão. E Deus segurando. Por quê? Porque não, Deus eu estava dando a ele, para ele ser um vereador na cidade. Deus já estava dando para ele, não, ele ia ser o rei. E conforme os níveis de autoridade que ele vai te estabelecer, a pressão estará ali. E a minha Lulu falava hoje, nós fazíamos uma reunião hoje ali no hotel. E a Lulu falava para o Eduardo e para a Isabel, meus filhos, quando você está na subida de um topo, quando chega muito perto do topo, você perde a garra, você perde força, você perde esforço. Por quê? Porque você está muito perto de uma grande descida, que depois você não vai precisar fazer força, só vai descansar na viagem. Quando você entende o que estamos falando? Toda promoção, ela é precedida de uma pressão. E o próprio Deus estabelece para colocar a mim e a você em lugares de governo. Eu já podia falar muitos exemplos, mas eu prefiro esse que é o mais simples para mim. De repente Deus quer aumentar em você, estabelecer uma nova medida na finança. De repente Deus quer estabelecer uma nova medida de autoridade sobre Mamon. E uma pressão financeira vem. E a gente segura, crente, aleluia, apoiado nas experiências, apoiado na unção. A gente vai, segura, só que a pressão vai aumentando. As seguranças vão indo embora. No que Saul podia se apoiar, de repente Deus deu uma palavra. E agora o caderno parece que fica mais complicado. A calculadora diz que não vai dar. E a gente chega no último momento, a gente não aguenta mais. E a gente não aguenta, o que a gente faz? A gente vai lá e sacrifica, faz um empréstimo. Dá certo? Dá. Resolve o problema? Resolve. Mas eu não entro nos lugares de autoridade, porque eu sacrifiquei e não soube esperar na palavra de Deus sobre aquilo que Ele tinha para mim. Quantos entendem o que estamos falando? Pois bem, Saul, Deus ungiu Saul e ele esteve sobre o trono, mas não tinha governo, não tinha autoridade. Ficou 40 anos ali, uma quarentena. Porém, Davi já tinha sido ungido. Logo em seguida, acontece na casa de Jessé que ele é ungido. E leva 40 anos para assumir esse lugar. Então, em Israel, havia 2 reis ao mesmo tempo. Havia Saul e havia Davi. Havia Isaac e havia Ismael. Havia Esaú e havia Jacó. Quantos entendem o que estamos falando? Você é Rebeca, você é a igreja. Dentro de você tem 2 realidades. O Esaú que veio primeiro, que te leva de força para você vender os seus direitos de primogenituras. Mas existe um outro que está aí. Saul, ele era rei. Davi era rei. O que Deus está falando é que tem 2 governos dentro de você, mas só tem um trono. Tem 2 governos, mas só tem um trono. E Saul está ligado à tua natureza adâmica, nos seus medos, nos seus temores, porque isso é fruto da natureza adâmica. Senhor, ouvi os teus passos, tive medo. Ele não teve medo porque comeu. Ele não teve medo porque estava em pecado. Ele não teve medo porque estava nu. Ele só teve medo porque Deus se aproximou nesse lugar, que Deus vai me empurrando. Eu tenho medo, eu acho que é o diabo, eu me apanho na culpa, em outras debilidades, e Deus está dizendo, eu estou te empurrando para esse lugar. E Saul é o governo adâmico. Saul, ele é um governo carnal,
um governo humano debaixo do sistema diabólico. Já Davi, ele é um governo divino debaixo de um sistema celestial. Por isso que eles disputam um trono aqui dentro de você. Eles disputam um lugar dentro de você. Saul precisa morrer, porque Davi quer governar. Saul vai precisar morrer para Davi governar, porque Saul sacrifica, faz as coisas na força do braço. Ele não suporta aí, porque você tem duas naturezas guerreando aí. Só que agora chegou o tempo que Deus quer estabelecer filhos e filhas em lugares de autoridade, lugares de governo. A unção você tem, experiência já teve, agora precisa entrar em lugares de governos. E os medos, os gigantes a ser vencido, é Deus que empurra você para ir. Por isso que quando Deus empurra nesse lugar, quando eu vejo gigante, eu corro e digo: Deus, me ajuda, tira o gigante. Deus: não, já estou ajudando, eu que estou te empurrando para esse lugar. E se você tiver uma mínima pedra na mão e coragem para enfrentar, ele vai cair no teu posicionamento. O governo do Espírito vai ter que governar sobre a carne. É por isso que Jesus, quando estava para entrar em Jerusalém, ele disse: me dá uma jumenta que nunca foi montada. Já parou? Pare para pensar. Os discípulos: Senhor, o Senhor quer entrar desfilando no meio do povo, e o Senhor quer uma jumenta que nunca foi montada. Senhor, não leva mal. Nós temos uma eguinha aqui do Hotel Fazenda, já treinada, não vamos pagar mico. Por favor, uma jumenta que nunca foi montada, não vai pegar bem. A hora que o Senhor subir nela, pô, ih, meu Deus, e agora eu quero uma jumenta que nunca foi montada. E quando ele sobe na jumenta, a jumenta vai para Jerusalém como uma eguinha do Hotel Fazenda. O que seria isso? Ele está dizendo que a jumenta é a minha e a sua natureza caída em Adão. Mas quando a natureza do Espírito vem, quando a natureza do Espírito vem, essa rebeldia, esse temor, isso vai ter que se submeter e vai te conduzir para o propósito de Deus. É por isso que Saul, quando estava agoniado, ansioso, o que ele fazia? Chama Davi. Davi tocava a harpa, e o que acontecia com Saul? Ele acalmava. Porque quando você está agitada na sua alma, se você adora no Espírito, você não sacrifica, ela acalma, ela se submete. É por isso que Saul cuidava de jumenta e Davi cuidava de ovelha. Porque eu preciso transicionar para me ocupar nesses lugares. Saul vai precisar morrer, porque Davi vai governar. Alguns de vocês, alguns de nós, estamos vivendo o tempo que experiência não está faltando. Gente, vocês querem uma comunidade mais abençoada do que essa? Uma família dedicada ao Senhor, uma família que decidiu ter uma escola sacerdotal, que não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem nada, que colocou os filhos para servir o Senhor, que faz a mesa, põe café, que levanta 6 horas da manhã para estar com os homens edificando. Vocês querem mais que isso? Tudo isso é bom e muito bem experimentado. Só que ao mesmo tempo que essas coisas boas estão acontecendo, alguns de vocês estão em guerras terríveis na mente, estão em guerras terríveis nas emoções, estão com guerras terríveis em pensamentos, estão com guerras terríveis em sentimentos, e se pergunta: Deus, como pode? Do lado de fora nem está tão ruim, por que aqui dentro eu estou vivendo esse tipo de coisa? Entenda, é um tempo onde decretos de Faraó têm sido estabelecidos, onde quarentenas têm sido montadas, mas Ele quer romper algo no seu povo, e Ele mesmo empurra você para os seus temores, e Ele mesmo empurra você para os lugares que você precisa se estabelecer. Não tem a ver com unção, não tem mais a ver com unção, já não tem mais a ver com experiência. Pastor, aí eu gostava do tempo que a igreja tinha poder, que caía endemoniado na igreja, ali a igreja tinha poder. Irmão, nesse tempo que você diz que a igreja tinha poder, porque caía endemoniado, o demônio que tem hoje não derruba mais ninguém no chão, não. É o demônio do esfriamento,
É o demônio da intelectualidade. Ouça, irmãos, talvez você já tenha sabido disso. Pessoas perto de vocês, pessoas do nada, dentro da pandemia, dentro de casa, um dia amanheceram, resolveram recorrer a uma bebida e se tornaram alcoólatra instantaneamente. Pessoas que servem a Deus, dentro da pandemia, do dia para a noite, aquela mulher, aquela pastora, resolveu dizer que ia embora com outra mulher. O pastor está sem entender até agora, a igreja está sem entender até agora. Isso parece casos extremos e absurdos, mas deixa eu lhe dizer, todos estão sendo experimentados. Por quê? Porque nos lugares que Deus está estabelecendo a sua igreja, nós vamos precisar governar sobre esse espírito. A linha da loucura está muito próxima. A linha da loucura está em forte movimento. Homens e mulheres não são corajosos o suficiente para falar. Não tem problema, você não precisa falar se você está vencendo e resistindo. Mas se você não está vencendo, se você não está resistindo, então venha se esconder no corpo. Usa a lei da unidade. Por quê? Porque nele as portas do inferno, as portas do inferno, elas não vão prevalecer, não é sobre você, elas não vão prevalecer sobre a igreja. Por isso, se eu estou no corpo, agora estar no corpo não necessariamente está numa denominação, isso não precisa mais explicar, pelo menos nessa casa. Mas muitos homens e muitas mulheres estão vivendo muitas guerras. Há um lugar de governo a ser estabelecido. Lugar esse que Saul, como uma pedagogia para nós, ele não soube entrar. Mas na verdade, como um ensino profético, Saul realmente precisava morrer. E Saul morreu como? Saul morreu pela uma espada atravessada. Quem é que mata Saul? Cadê a tua espada? Só a espada do Espírito pode matar Saul. Vamos precisar acreditar nessas escrituras como nunca. Vamos precisar abraçar essa palavra como nunca. Vamos precisar meditar nela como nunca. E eu quero orar com você, sim quero. Eu quero orar com aqueles que estão deixando Saul roubar os lugares que Deus tem para você. São posicionamentos do Espírito, são lugares de autoridade. Não tem a ver com oração. Deixa eu lhe falar uma coisa, não é uma crítica à oração. Ouça, não é uma crítica à oração, mas eu tenho as minhas análises. Eu sou um homem observador, e eu percebo de uma maneira geral o perfil das pessoas que gostam muito de orar em monte, que vão em 5, vão em 10, vão em 15. A grande maioria delas, quando desce do monte, são as pessoas que têm a vida mais atrapalhada que eu conheço. São ultra, super, mega, power, espiritualizada, mas tem a vida errada, tudo atrapalhada, a casa escangalhada. Não sei se tem essa palavra aqui, ela é lá da nossa cidade, escangalhada. É um negócio, um nome feio para mostrar que é um negócio desarmado. Não, precisamos alcançar lugares de governo. Por isso que vamos reposicionar até mesmo a postura da oração, a maneira da oração. Porque não tira a oração do monte, irmão, porque daqui a pouco nós não temos nem oração nem autoridade. Aí nós estamos quebrados de uma vez. Só que isso aqui é uma guerra muito individual. Muitos homens estão passando por guerra, muitas mulheres individualmente estão passando por guerra. Há um movimento do Senhor para isso, e eu quero orar com você. Eu gostaria que todos ficarem de pé por um momento. É necessário passar pela guarnição dos filisteus. É necessário passar pelos temores, pelas vergonhas. Como que Deus faz isso? Aí eu volto a repetir: o mundo relacional é um lugar que Deus faz disparar os gatilhos
das coisas que eu preciso vencer. Tem maridos e esposas aqui. Quando você, seu marido, sua esposa, muitas vezes são instrumentos na mão de Deus para acionar gatilhos na sua vida de coisas que Deus quer libertar. Pai, mãe que está nesse lugar, a maioria das vezes que você hostiliza o seu filho, a maioria das vezes que você peca contra o teu filho, não é porque o seu filho fez uma coisa errada em si, mas sobretudo porque ele fez uma coisa que acionou o teu medo, e o medo dá origem à ira. Nós somos casados, irmãos. Isso é uma coisa comum de acontecer. Sua esposa, de repente ela te confronta em algo, ela coloca alguma coisa na mesa, que aquilo é um temor seu, aciona um medo, consciente ou inconsciente. O que você faz? Você perde a estabilidade, porque o medo rouba a paz. E na sua instabilidade, o que você faz? Você se exalta, você vai liberar uma palavra pesada, vai liberar um estresse, e vai machucar a esposa, ou vai machucar um filho, porque na verdade um medo seu foi acionado, e a partir do medo a gente estabelece a ira. E o que a ira faz? A ira, ela trata mal. Sabe por que ela trata mal? Porque ela é uma arma do medo. Vem cá, vocês são casados? Então vem cá mais perto, porque se eu for ninguém vê. Então de repente sua esposa faz alguma coisa, isso te reporta inconsciente para algum lugar que você tem medo, ou é uma vergonha sua. Qual é a reação sua? A reação sua é de aumentar o seu estresse, de você tratar mal, e de você estabelecer alguma coisa na ira. E essa ira, quem olha parece que é um valentão, porque a ira parece ser irmã da valentia, mas a ira é irmã do medo. Sabe por que você faz isso? Quando eu falo você, eu falo de mim, todo mundo que está aqui, só peguei vocês como um exemplo. A ira trata mal o outro lado, para que o outro lado não venha entrar nesse lugar que você tem medo. A ira protege do medo. A ira não é uma ação de valentia. Quantos entendem o que estamos falando? Às vezes o seu filho ou sua filha coloca uma situação para você na mesa, aquilo você apavora, é uma situação que como pai você não sabe administrar, é uma situação, e você automaticamente hostiliza, você levanta um estresse, e tudo que o seu filho ou sua filha precisaria é que você a ouvisse, ainda que fosse um absurdo, ouvindo até o final, em controle de paz e domínio. Elas só por si só, já encontrariam você um lugar de segurança, um lugar onde pode ser ouvido, para falar até besteira, o que não deveria talvez, mas você ali equilibrado, ouvindo até o fim, ganhava o coração, entregou um lugar onde ela pôde ir até o fim na conversa dela, e você poderia então arrancá-la daquele lugar. Mas não, aquilo quando manifestou, acionou seu medo, a sua incapacidade de como um pai administrar o que você faz, você hostiliza. Eu também faço isso, você também faz isso como esposa, cada um de nós faz isso. Só que o Senhor está dizendo, não é mais o medo que vai governar, porque você nasceu de novo, o Espírito está aí sobre esse lugar. Então o Senhor me leva para esses lugares de medo. Por isso às vezes um filho seu aciona um gatilho seu, uma esposa aciona um gatilho seu. É Deus usando pessoas à sua volta para estabelecer gatilhos de coisas que Ele quer te arrancar, de medos que Ele quer te tirar, para você entrar nos lugares de autoridade e ter governo. Quantos entendem o que estamos falando? Muito obrigado. Quantas vezes um próprio pastor e uma própria pastora usa uma fala, usa uma frase ou uma ação que aciona gatilhos de rejeição, gatilhos de vergonha. E é claro, a natureza caída na hora vai achar ali um culpado, vai achar ali uma razão para cultuar a sua dor, vai achar ali uma razão para cultuar a sua ofensa. E quando Deus te diz, ouça, eu entendo a sua dor e vou curá-la, eu entendo a sua tristeza e vou consolá-la, mas não espere que Deus se una à sua dor, Ele vai sempre se unir à sua cura, e a sua cura consiste em enfrentar o gigante.
Por isso eu quero orar com você. Você que se identificou ou entendeu essa palavra no Espírito. Você que compreendeu essa palavra no Espírito. Que entende que um espírito de intimidação passeia sobre a terra. E ele está provocando o pior que nós temos dentro de nós. Por quê? Porque há um processo de purificação acontecendo. Mas eu tenho um problema, e você também. Quando isso vem para fora, eu me sinto a pior pessoa. Quando essas coisas vêm para fora, meu irmão, você se sente a pior pessoa. Aí o próximo passo, sabe o que é? Você abraçar a culpa. E quando você abraça a culpa, então o inimigo realmente venceu. Porque depois da ira, depois da queda, seja ela qual for, vem a culpa. E a culpa corta a nossa audição com Deus. A culpa faz eu fugir de Deus ao invés de fugir para Deus. Mas Ele está nos ensinando, está dizendo, esses gatilhos, esses movimentos, isso que parece te amedrontar, te envergonhar, entenda, sou eu te aproximando de coisas que eu quero te curar. Não deixa a culpa se afastar de mim, te afastar de mim. Não deixa o teu ciclo de derrota se afastar de mim. Não deixa o teu orgulho se afastar de mim. Não deixe, não, venha para cá. Venha, diz Ele. Venha, diz o Senhor. Vem para esse lugar, deixa Ele trabalhar. Você deixa Ele trabalhar no seu coração. Ele está estabelecendo você em lugares de autoridade. E eu não quero orar por todos não, tem muita gente aqui. Mas aquela pessoa que está aqui, está dizendo, se ninguém tivesse vindo no culto hoje, não precisava. Porque eu sei o que Deus está mexendo aqui dentro. Com você eu quero orar. Com você eu quero orar. Com você eu quero orar. Não se esconda na bagagem. Não se esconda na bagagem. O tempo de Saul se esconder na mala já foi. O tempo de Saul se esconder na bagagem já foi. Não se esconda na bagagem. Venha. Deixa Ele estabelecer você em lugares de autoridade. Tenha liberdade. Não, por favor, venha, não feche o corredor. Tenha liberdade de chegar. Saul protege a sua reputação. Saul valoriza a sua reputação. Saul, ele se preocupa com quem vai pensar. Ouça, você que está aqui, ouça. Sabe por que eu não estou mais longe do que eu estou hoje? Eu sei. O Senhor já tem me chamado para estar em alguns lugares que eu não consigo entrar. E sabe por que eu não consigo entrar nesses lugares, meu irmão? Porque eu ainda dependo muito da opinião dos outros. Porque ainda gosto de ser aquele pastor, um cara que é bem falado. Porque ainda não sei de viver direito com a crítica. Porque ainda tenho necessidade de proteger a minha reputação. Às vezes o pessoal do marketing digital diz para mim, pastor Juscelio, fala sobre isso aqui. Aí eu me encho de espiritualidade e digo, rapaz, eu não nasci para criar polêmica na internet não. Eu nasci para ministrar aquilo que é verdadeiro. Parece piedoso, mas a maioria das vezes é um assunto que eu sei que vai ter opinião contrária e eu não quero ter. Saul ainda se preocupa com a sua reputação. Saul ainda se preocupa com a opinião dos outros. Saul, mas ele está aí dentro, ele tem um Saul aqui. Mas Davi está se estabelecendo. É a sua improbabilidade. É na sua improbabilidade que vem o seu governo. Sua rendição, sua dependência do Espírito. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar esses homens e mulheres que estão nesse lugar. Eu quero te apresentar no Espírito, Senhor. O Senhor sabe o movimento que está sobre a face da terra em nossos dias. Há homens e mulheres que estão sendo instigados pelo Teu Espírito, sendo levado a se encontrar com seus temores, sendo levado a se encontrar com suas vergonhas, sendo levado a se encontrar com as suas impossibilidades, sendo levado a se encontrar com os seus limites, com os seus obstáculos. Mas eu quero declarar no nome do Senhor Jesus, da onde nasceu essa palavra, também tem uma unção que despedaça o jugo,
da onde nasceu essa palavra, também tem uma unção que quebra as fortalezas de ferro, os ferrolhos de ferro, as cadeias de bronze. Eu quero declarar, Pai, em nome do Senhor Jesus, estruturas de pensamentos fortalecida no medo, fortalecida na culpa, eu quero declarar despedaçada em nome de Jesus, quebrada, rompida em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar homens e mulheres desse lugar rompendo limites, avançando para lugares de governo, governos no espírito, governos na sua casa, governos sobre finanças, governos sobre emoções, governos sobre desafios. Eu quero declarar, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito do Senhor, o Espírito que gerou essa palavra, venha e se estabeleça. Por isso você é convidado a entrar e entre, convidado a entrar e entre, em nome do Senhor Jesus. Você que está aqui na frente, que dobrou seu joelho, se você puder ficar de pé, por favor. Ouça, você que veio aqui. Um dia Jesus propôs uma pesca para Pedro. Pedro era um homem experimentado na pesca, nós sabemos que ele era. Pedro era um homem que ele tinha uma companhia de pesca, nós sabemos, está escrito que ele tinha uma companhia de pesca, está escrito que ele tinha sócios. Ninguém é sócio de um barquinho e uma rede de 5 metros, né? Para ter sócio, era uma empresa. Pedro estava estabelecido num lugar onde ele estava preparado para qualquer tipo de pesca. Mas um dia, Jesus propôs uma pesca para ele. E essa pesca que Jesus propôs, ele não pôde suportar. O barco ia afundando. As redes iam rasgando. Por quê? Por quê? Porque Pedro estava preparado para qualquer tipo de pesca, menos para uma pesca pela graça. Saul quer merecer. Saul confia nas suas habilidades. Saul confia nas armaduras. Receba. Nesse lugar você não merece. Não abrace a culpa. Abrace o presente. Saia desse lugar, dessas cadeias e dessas prisões. Sabe, muitas vezes você entra num quarto de oração, fica 1 hora dentro de um quarto de oração, e quando você sai de lá, você sai tão bem, você sai tão uau. Sabe o que você pensa? Você pensa, eu saí bem, porque eu tive 1 hora com Deus. Muitas vezes não. Na maioria das vezes você sai de lá bem, porque você sai com uma compensação psicológica, porque pagou o boleto da oração para Deus. Isso não é bem de estar com Deus. Isso é compensação psicológica de alguém que pagou o boleto da oração. Porque Saul, ele tem uma métrica diferente da de Davi. Jesus fez menção que Davi comeu o pão da preposição. Comeu o pão da preposição, um pão escondido. Davi comeu trigo no sábado. Davi tinha um lugar em Deus. Nunca se apoiou em si mesmo. Ouça. A parte ruim do mundo coach é que ele tem foco na sua força. A parte ruim do mundo coach é que ele te traz uma alta consciência da sua força. E o Evangelho não. O Evangelho traz uma consciência da sua fraqueza. Por quê? Porque Deus não se aperfeiçoa na sua força. Ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. O Senhor tem falado com o meu pastor. Hoje a gente é uma pessoa conhecida. E sabe uma coisa que eu descobri? Que a popularidade faz a gente se sentir forte. É verdade. A popularidade faz a gente se sentir forte. Então Deus tem nos dito: não sai desses ambientes onde a tua fraqueza é exposta. Por quê? Porque a popularidade foi o que eu te dei, para você ir nos lugares depositar o que eu coloquei dentro de você. A popularidade abre portas. Ninguém convida o anônimo, a gente convida um conhecido, não é assim? Então a popularidade abre portas para a gente entrar em lugares onde Deus, levar o que Deus nos deu. Só que ela também pode ser minha maior inimiga. Por quê? Porque ela me faz sentir forte. E Deus não se aperfeiçoa na minha força. Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza.
Então, o Evangelho traz uma consciência da tua limitação, para você se apoiar nas coisas que são dele, receber de graça. Eu quero declarar no nome do Senhor Jesus, essa noite, um marco, uma chave, um calendário de libertação, de cura, para você se estabelecer em lugares de autoridade, ainda que a sua fraqueza esteja aí, ainda que aquela limitação que você gostaria de não ter mais está aí, mas ela não vai mais estar aí para te causar um impedimento. Não, ela vai estar aí para glorificar a Deus, porque você sabe, apesar da minha limitação, eu consigo ir tão longe. Você sabe, eu já falei isso aqui, não gosto de falar muito nisso para não dar tributo à falta de estudo, mas eu não consegui me formar nem no 2º grau. Eu não li mais de 5, 6 livros a minha vida toda. Mas hoje, quando eu vejo homens e mulheres com 4, 5 faculdades parados para me ouvir, não tem, por mais que eu queira me exaltar, eu não posso. Por quê? Porque eu sei que é graça. Agora, nem por isso eu sou contra o estudo. Nossas filhas foram estudando, fazendo 2 faculdades de uma vez só. Mas aquilo que te limita, que seja um ponto de você glorificar a Deus, e não um ponto da sua parada. Eu quero declarar que essa noite, ela é um marco, ela é um portal, ela é um corte sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Saul cai pela espada do Senhor nessa noite, e Davi, o Espírito do Senhor, esse homem, essa mulher que Deus conheceu antes da fundação do mundo, vem para fora, se estabelecer em lugares de autoridade, em nome do Senhor Jesus. Meu querido pastor Medina, não saia daqui não, eu acredito que o pastor Medina vai dar finalmente para vocês aqui. Eu espero que você leve essa palavra na sua casa, para a sua casa, porque ela precisa ser fruto de meditação. A nossa casa, nós estamos há uns 2 anos moendo, comendo e mastigando isso dentro do nosso lar, e Deus tem nos dado graça de alguns avanços. Por isso a gente vem aqui, reparte algumas coisas, às vezes não consegue entregar o boneco inteiro, só entrega as pernas ou os braços, mas a minha oração é que no Espírito Deus organize isso dentro de você, pelo Espírito, em nome de Jesus. Obrigado, Santo Espírito, por tudo que o Senhor está fazendo dentro de cada um aqui. Pedimos em nome de Jesus que esse trabalhar do Teu Espírito continue durante toda a semana, durante os próximos meses, e que a nossa natureza vá sendo transformada, Senhor, a cada dia, para que nós venhamos a nos parecer contigo cada dia mais. Nos transforma por completo. E a obra que o Senhor começou hoje, nós sabemos que o Senhor é fiel para completá-la. Nós te adoramos, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia.